O assunto hoje é café e chocolate. E para falar sobre isso, a gente está trazendo aqui um amigo novo, é o Max Brucker, que entende tudo sobre esse assunto. Ele é dono de uma torrefação de café e lá ele também faz chocolate. Fala, Max, tudo bom aí? Tudo bom. Pô, obrigado de ter vindo aí, aceitado o convite da gente. Seja bem-vindo à cozinha. É aqui que a gente mistura as coisas, hein? A gente se conheceu faz pouco tempo e o Max tem uma torrefação de café aqui em São Paulo, uma torrefação pequena, né? É uma fábrica bem pequena. Ele faz cafés especiais, mas eu descobri que esse cara manja muito de duas coisas: café e chocolate. Cacau, especificamente, né, Max? Uhum. Cara, de onde veio? Como é que os caras entenderam que café é um troço bom para beber? De onde veio essa história? A história que eu aprendi, ou escutei, foi a Serra Este do África, na Etiópia. Acho que foi uma pastor de ovelhas que deu conta de algumas ovelhas comendo uma fruta de uma árvore. É como um shrub or bush. É uma moita, né? Uma moita grandona assim, né? Aham. Tem uma fruta, parece uma cereja. Uma fruta vermelha ou amarelo, dependendo da variedade. E essa fruta é bem doce e tem uma semente lá dentro que é amargo quando está como cru ou verde. A história foi que as abelhas comeu essa fruta e ficou mais energético, mais como parece como mais feliz, como mais divertido. E aí o cara foi atrás de que fruta era essa, né? Uhum. Ele descobriu o café, provavelmente foi lá comer essa frutinha. Acho que parece que foi assim. Acho até difícil entender como chegou ao ponto do torrar o grão e fazer uma bebida. Acho que isso é difícil saber exatamente como aconteceu, mas... Eu já comi café, a fruta, assim, né? Já fui pra fazenda de café, tirei do pé uma frutinha de café. E o que eu percebi foi o seguinte: a parte mais gostosa do café pro meu gosto ali, da fruta, né? Logo que você tira a casca, tem um caldinho, uma melequinha ali, né? Aquela melequinha ali, aquele caldo é doce, mas é muito pouco. Você não come a casca, você não come a semente e aquele caldo é muito pouco. Provavelmente era isso que as ovelhas gostavam, né? Imagino como a fruta é mais semente que fruta. Exato. E o cara deve, sei lá, velho, se ele pegou um incêndio lá na Etiópia e as ovelhas continuaram comendo essa semente. Aí o cara fala, se elas gostam de café incendiado, vamos ver o que pega aí, né? Pode ser, não sei, foi um incêndio, mas faz sentido. Ou talvez como qualquer comida, as pessoas experimentam cozinhando. Não sei exatamente como foi, mas deu conta que dá energia. E aí o cara se sentiu também com a mesma energia que as ovelhas quando ele começou a consumir, né? Acho que foi isso. Depois, pouco a pouco, como cresceu a fama dessa fruta que dá energia e dá como mais vida e domesticou. É engraçado que a coisa começou lá na Etiópia e os grandes produtores de café hoje estão no Brasil, na Colômbia, onde mais? O produtor maior do mundo é Brasil. E acho que a segunda é Vietnã? Vietnã? Vietnã. Poxa vida. Mas Vietnã é mais canéfera que arábica, que é o robusto. Também Brasil produz bastante também.
Tá, o Robusta. Robusta. Legal, legal. Ô Max, quanto tempo faz que você tá aqui no Brasil? Tenho mais ou menos 3 anos. Como é que você veio parar aqui, velho? Veio do nada? Foi... sempre pensava que vou morar aqui no Brasil algum dia. Lá na Califórnia, o melhor amigo do meu pai era brasileiro. Ah, e o cara contava história. Ele falou da mulherada aqui, não falou? Não, ele não falou, mas tem essa reputação, né? Ele deve ter falado do carnaval, do futebol, né? Acho que não foi mais como a ideia... não sei. Qual é o nome do amigo lá do teu pai? Rogério. Rogério? E ele é de São Paulo? De onde é? Do Rio. Rio de Janeiro. Um carioca. Rogério Carioca, amigo do pai do Max. Como é que chama teu pai? Rick. Rick. Um abraço pra você, Rick, o pai do Max, e pro Rogério aí, ó, amigão aí na Califórnia. Vocês vão assistir o programa aqui e estão dentro da cozinha da gente também. Valeu. Pô, muito bom, Max. E você gosta muito de café, então? Café e chocolate, né? Sim, no geral. Eu gosto muito de consumir, mas já está no... Como se fala? Black hole. Como tem... sem fundo o mundo do café. Começa a aprender e tem uma obsessão agora. A gente começa a falar, Max, que qualquer assunto, tá? Isso para qualquer assunto. Quanto mais você conhece sobre determinado assunto, mais você entende que você não sabe nada sobre ele. É muito, muito verdade. Então o café, eu imagino que seja uma coisa igual. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender e mais você percebe que tem mais conteúdo, né? É verdade. Hoje de manhã eu estive lá na fábrica do Max e ele me serviu 2 coisas lá. 3 coisas, na verdade. Ele me serviu 2 tipos de café e ele fez para mim um chá de cacau. Sim. Me fala daqueles 2 tipos de café que eu provei hoje lá. Um deles é o blend, que você chama. Sempre fazemos quadro na torrefação para as pessoas experimentar e também para só compartilhar com vizinhos e amigos que nos visita lá na loja. Uma sempre o blend, que é café que mais pessoas compram. Um café como que fazemos para dia a dia, mais equilibrado e mais perfil chocolate e caramelo. Esse como quase pessoas gostam mais. E mesmo assim, eu tomei lá o café no Max. Como é que chama a loja lá, Max? Square Deal? Square Deal é o nome da marca, mas aqui fala mais só Deal. Deal. Eu tô vendo na tua camiseta ali. Mas eu fui pra lá, eu tomei do blend. E mesmo tomando o blend, que você falou que é um café para o dia a dia, eu já percebi que é diferente do café que o brasileiro costuma tomar. Sim. Eu acho que ele se assemelha um pouco mais ao café americano, que é um pouco mais claro. O sabor é um pouco mais verde do que o café muito torrado, né? E que, aliás, você me corrige, o café muito torrado é bom ou ruim? Depende, tem pessoas que gostam desse perfil, mas a coisa do café muito torrado, que é quando você torra o café, tem fases na torra, e quando está chegando uma torra mais escura, está caramelizando os açúcares. Caramelizando os açúcares. Isso faz um sabor muito forte, como quando começa o pão, o bolo, essas coisas, quando começa como fermentar, sobre cozinhar, como quase queimar, como tá queimando os açúcares e tem mais gosto essa reação que como
caramelização e tira as notas únicas do café. Como, por exemplo, um café tem notas florais, tem especiarias, herbal, ou pode ser fruta tropical, frutas vermelhas. Quando está mais torrado, não vai perceber essas notas, só vai perceber os açúcares do grão caramelizado. Como pode torrar um café muito ruim, muito bom, muito torrado, muito escuro, e vai ter um gosto muito similar. Tá, e menos torrado, eu creio que dá para perceber mais as notas do café quando sim, que faz esse café único, como a microclima do origem, o solo do origem, o trabalho do produtor, processo, né? Também do saúde do solo, como fertilizante, esse tipo de coisa, para a saúde da planta mesmo. Muito bem, então vamos lá. O primeiro que eu tomei lá foi o blend, que é um café para o dia a dia. O outro café que eu tomei hoje, qual que estava lá? Foi uns cafés que trouxe do México. Hoje foi um café de um estado chamado Puebla. Puebla, la Sierra Norte de Puebla. Esse café, uma região bem lá no México. Essa região tem um perfil bem diferente, muito doce, muito herbal, como do rapadura e chá verde e essas coisas. É uma comparação interessante, rapadura. É verdade. Sim. E a terceira coisa que eu provei hoje lá no Max, lá na Deal, foi o chá de cacau. Sim. E para mim foi uma surpresa, porque o chá de cacau ele não tem gosto de chocolate, mas ele lembra. Se você procurar lá no fundo, na sua cabeça, você vai tomando o chazinho do cacau e você percebe que ali tem alguma coisa que lembra chocolate, né? Como é que é feito aquilo, Max? Nós fazemos com uma casca do cacau. Tá. E tem muito gosto, tem esse gosto do cacau, lembra do chocolate, mas eu acho que lembra diferente. Mais da fruta do que do chocolate, né? O chocolate tem muito açúcar, tem outras coisas misturadas, né? Também esse chá tem uma teobromina e os antioxidantes, como se fala? Antioxidantes. Tem esses benefícios do cacau, chá tem também. Como dá energia, como comer cacau, comer chocolate também dá. No chá também tem essas características? Tem, está rico nessas coisas. Interessante. Interessante uma hora dessas a gente conversar com a nossa farmacêutica aqui da casa para falar sobre essas características de saúde que o cacau tem e fazer um bate-bola com essa, né? Seria interessante. O cacau bem como denso em coisas boas. Max, vamos falar só sobre café? E eu vou te convidar então para gravar um próximo episódio só sobre café, topa? Perfeito. Eu sou mais focado no café no geral também. Muito bom. Galera, próximo episódio nós vamos falar aqui com o Max sobre café. Nós vamos tratar sobre o que é uma especialidade e o que é uma commodity. Segura aí, no próximo episódio tem mais sobre café. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse conteúdo com alguém que você conhece que vai gostar também do assunto, tá bom? Até a próxima.